Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje, falar sobre segmentos dos fundos imobiliários. Então, agora que a gente já viu os tipos de fundos imobiliários, vamos entender quais são os segmentos para saber aonde que eu estou investindo o meu dinheiro, afinal, né? Então, agora a gente vai entender sobre os segmentos de atuação desses fundos imobiliários. O primeiro deles aqui que eu gostaria de destacar é o que é classificado ali como industrial e logístico. Tá? Depende ali da classificação onde você está vendo, mas geralmente é chamado assim, industrial e logístico. A característica deles é que são empreendimentos com grande área construída destinada a grandes empresas. Né? Como assim? Então, por exemplo, imagine uma grande indústria, imagine lá a Volks. A Volks, para montar os seus carros, ela precisa de uma grande área industrial. E para ela comprar um terreno, construir tudo isso, uma estrutura, porque não é tão simples assim. Você pensar, é sim, ela compra um terreno afastado, e esse terreno ela monta a empresa, e é só subir as paredes, fica um lugar muito aberto, né? Não é tão simples assim. Você precisa ter um piso especial, na maioria das vezes, um piso, locais que resistem, por exemplo, a tinta, alguns tipos de produtos químicos, um piso que suporta uma alta resistência, às vezes bem liso, bem nivelado, nivelado a laser, enfim, tem vários detalhes que torna isso muito grande. Não pode ser em um terreno aleatório, porque tem que estar situado ao lado de rodovias, porque quando produzir os carros vai ter que ser transportado. Então tem muitas coisas complexas por trás disso. E aí talvez montar a fábrica, montar o local para ter a fábrica sairia muito caro para uma empresa dessa. Então ela prefere meio que terceirizar esse risco. Ela prefere pagar um aluguel, né? Em vez de pagar tudo de uma vez aqui, de comprar, montar, ela prefere simplesmente pagar um aluguel. Suas atividades não estão dando certo, né? Ficou lá 50 anos nessa cidade, precisa de um local maior. Ela encerra o contrato e vai para outro local, né? Então, essa é a característica aí de empreendimentos como esse. E também empresas de logística, tá? Grandes galpões logísticos ali, que é uma tendência aí nos mundos de hoje, elas podem estar participando desse tipo de mercado. Então, por exemplo, você tem lá por exemplo, a Amazon. Né? A Amazon precisa de grandes galpões logísticos para conseguir entregar de forma rápida. Né? Então, ela aluga, ela tem galpões distribuídos no Brasil inteiro. Tá? Então, esses são os tipos de empresas, desses segmentos. Por essas características de ser um grande empreendimento, que na maioria das vezes, ou em todas as vezes, né, eu acredito que até mesmo em todas as vezes, você precisa ter um local específico para a empresa. Então, por exemplo, se a Volks sair e entrar uma outra empresa, você tem que fazer várias alterações nesse local. Isso é até uma situação de alerta também, porque vai envolver um custo para você preparar este terreno para a outra empresa que está entrando. Né? Então você precisa ter uma estrutura apropriada para o tipo de negócio que será realizado neste local que você está alugando. Tá? E logo, você não vai fazer um contrato de 1 ano, 2 anos. São contratos acima de 10 anos, no mínimo 10 anos. Ok? Então são contratos acima de 10 anos ali que você faz para uma empresa desse tipo, porque afinal você vai mexer na estrutura. Às vezes 2 anos de aluguel, 1 ano de aluguel vai ser gasto somente nas reformas que foram feitas neste local. Ok? Então essa é uma característica ali, né? E claro, né, também tem essa flexibilidade. Às vezes a empresa que vai entrar, ela pode negociar dela, fazer esses tipos de obras, enfim, tem essa possibilidade de negociação, ok? Mas qual é a característica? O que a gente tem que lembrar aqui de características? São empreendimentos únicos. É exclusivo, é destinado para uma grande empresa, e são grandes empreendimentos, não é coisa pequena, e os contratos são longos. Né? Isso é um ponto positivo, né? Contrato longo é uma receita previsível para nós que estamos investidos nesse tipo de fundo imobiliário. Por isso que eu quis trazer ele aqui, porque é um fundo imobiliário muito interessante. Tá? Nós temos também os fundos de lajes corporativas. O que seriam os fundos de lajes corporativas? Eles são imóveis amplos
que necessitam de uma grande infraestrutura para as suas atividades. Aqui são atividades comerciais, então ele é muito parecido com o de cima, só que agora eles são atividades comerciais. Então imagine, por exemplo, lá o Banco do Brasil. O Banco do Brasil precisa colocar a sua atividade lá em São Paulo. O que eles fazem? Eles alugam 1, 2, 3 andares inteiros de um prédio. Certo? Então embaixo vai ser só atendimento, na parte de cima vai ser a gestão e no terceiro andar, sei lá, uma outra atividade, reuniões, ou a equipe de direção, enfim. Então eles alugam grandes empreendimentos. Então às vezes um único andar que poderia ter 6 empresas instaladas lá, 8 empresas instaladas, não, geralmente eles alugam tudo. Então por isso que a gente chama de lajes corporativas. Então as empresas do fundo imobiliário, elas compram a laje inteira e aí ajusta essa laje conforme o seu cliente. O cliente ele só quer a metade da laje. Beleza, você constrói uma parede ali e pronto, fica aqui com a metade. Né? Então, as lajes corporativas, elas são como isso. E aí também entra naquele mesmo sentido, é muito caro para uma empresa. Imagina uma empresa comprar uma laje, né, no centro de São Paulo, é caríssimo, então ela vai alugar, ela não vai comprar, ela vai alugar isso. Né? E aí por isso que existem os fundos imobiliários que constroem isso, compram esses tipos de empreendimentos para alugar para essas empresas. Ok? Então as lajes corporativas, elas são nesse estilo. E o legal assim das lajes corporativas é que geralmente são clientes fortes também. Não é qualquer empresa que vai, se o imóvel for bom, obviamente, né? A gente tem que verificar a qualidade do imóvel. Mas se for um imóvel bom, geralmente são grandes empresas que vai estar alugando lá. Vai ser Google, Facebook, empresas de investimentos, tá? Startups, enfim, são empresas que podem ter uma forte geração de caixa. Tá? Então isso é muito legal aí, esse tipo de empreendimentos, eu gosto bastante. Tá? Por isso que eu estou detalhando esses dois. Né? Não é somente porque eu gosto bastante, tá? São os empreendimentos que são mais investidos, os fundos imobiliários mais negociados são de indústrias, lajes corporativas e a gente tem outros que eu vou citar agora nessa lista adicional. Mas por que eu não estou trazendo separadamente, comentando um por um? Porque aqui é nível de entendimento. Se eu falo para você um fundo imobiliário industrial e logístico, você pode ficar com dúvida do que era. Agora não, agora você já sabe o que é. Né? Um fundo imobiliário de lajes corporativas, você pode pensar, o que é laje corporativa? Eu nem sei o que é isso. Não, agora você sabe o que é. Agora, os outros fundos, eles são intuitivos. Quer ver? Ó, por exemplo, o primeiro lá, ó, shoppings. É intuitivo. É um shopping que está alugando ali e está recebendo aluguel das lojas que estão nesse shopping. Intuitivo. Né? Hospitais, a mesma coisa. É uma área, está instalado no hospital e o hospital está pagando o aluguel dessa área. Né? Só que é um empreendimento exclusivo, o hospital tem que ter uma estrutura diferente. Né? Da mesma forma que o educacional, uma faculdade, né, é um negócio diferente de uma faculdade. Então você tem, é diferente de um hospital, né? Um hospital com uma universidade, são estruturas diferentes, de hotéis também. Então muitas vezes tem disso. Né? Tem fundos dedicados a hospitais, tem fundos imobiliários dedicados a educacional, tem fundos imobiliários dedicados a hotéis, bancos. Né? Então veja que esses daqui são muito intuitivos. Shoppings, hospitais, educacional, hotéis e bancos. Ou seja, são imóveis destinados a esse tipo de empreendimento. É um imóvel construído para shoppings. Né? É imóvel construído para um hospital. Ok? Então é intuitivo esse, é diferente dos anteriores, por isso que eu já trouxe uma lista aqui que não tem muito o que falar, né? Não tem o que eu falar aqui, não tem muito o que explicar. Agora, a gente tem 2 itens aqui nessa lista adicional que vale a pena eu estar comentando um pouco mais de detalhe, que é o híbrido. Né? O que é híbrido? Hoje eu acho que as pessoas já têm muita ideia do que seria um híbrido. Né? O híbrido ele está misturando. Ele está misturando. Então pode ser um fundo imobiliário, por exemplo, imagine um fundo imobiliário que tem shoppings e tem hotéis. Então ele é híbrido. Ele tem um pouco de shopping, tem um pouco de hotéis, então ele é híbrido, ok? E também nós temos o indefinido. O que é o indefinido? Como o nome já sugere, a gente não tem uma definição apropriada. Por exemplo, por incrível que pareça, uma curiosidade aqui, nós temos fundos imobiliários destinados a cemitérios. Olha que loucura isso. A ter áreas destinadas a alugar para o gerenciamento do cemitério. Muito louco isso, mas existe. Isso é um fundo imobiliário indefinido. A gente não tem uma classificação específica para ele. Né? Por quê? Porque tem pouco. No momento que tiver, sei lá, tem
50 fundos imobiliários de cemitério, certamente vai criar uma classificação, ó, fundo imobiliário de cemitério, né? É porque de hospitais tem muitos, de shoppings tem muitos, de hotéis tem muitos, então por isso tem uma classificação específica. Então essa classificação aqui que eu trouxe na lista adicional, ela vai estar sempre alterando, tá? No decorrer dos anos aí, ela muito provavelmente vai alterar. Tá? Então, sei lá, às vezes para empresas de tecnologia, eles podem criar um fundo imobiliário chamado lá que eu só trabalho com empresas de tecnologia. Tem vários fundos imobiliários que fazem isso. Vamos criar uma classificação aqui, um segmento, tecnologias, ok? Então isso pode acontecer também. Então no decorrer dos anos é muito provável que nós vamos ver alterações nisso, novas classes surgindo. Essas classes que estão lá no indefinido, elas vão crescer muito, que elas faz sentido você ter um segmento para ela, tá? Você ter um nomezinho para ela, que na hora de investir é legal, que a gente consegue filtrar isso, né? A gente consegue filtrar e selecionar os fundos imobiliários. Eu quero investir em fundos imobiliários ligados à industrial e logística. Vou lá e defino esse filtro e aparece todos os fundos imobiliários e eu analiso um por um ali a qual eu poderia estar investindo. Coisa que nós vamos ver mais para frente, fique tranquilo, calma, tá? Mas é algo bem interessante aí. Por isso que é bom ter essa classificação, né? A gente saber diferenciar ali para poder escolher um pouco melhor. Isso também acontece com ações, né? Acontece em várias situações, né? Você tem ações, eu quero ações de bancos, ações de empresas de tecnologia, ações de bens de consumo, tá? De mercado cíclico. Então a gente tem tudo, para ações também tem, então para fundos imobiliários também, tá? Isso é muito interessante e ajuda nós investidores na hora de tomar uma decisão de ganhar tempo. A gente não perder tanto tempo para entrar num fundo, começar a analisar, não, mas esse fundo aqui ele é de hospital, eu não quero fundo de hospital, não gosto, então tchau, né? Então a gente já entra focado naquilo que a gente sabe que investiria ou exclui aquilo que a gente não investiria, ok? A gente vai falar um pouco mais sobre vantagens desses fundos imobiliários na parte ali de melhores fundos para investir, ok? Nesse momento aqui é somente para a gente entender que existem segmentos, quais são os segmentos e a gente conseguir enxergar o que esses segmentos fazem, tá? Lembra o seguinte, lá na lista 3 é meio que um geralzão, é intuitivo, é isso que você está pensando mesmo. O que é um fundo imobiliário de hospital? É um imóvel que está sendo alugado para um hospital, é isso. E a receita é o hospital que está pagando, né? O aluguel está caindo ali no fundo e o fundo está distribuindo para nós que são cotistas. Agora o industrial e logístico, muita gente não sabe, não consegue fazer essa analogia, e laje corporativa também não, por isso que eu fiz esse parênteses aqui para nós. Beleza? Então para essa aula seria isso. Espero você na nossa próxima aula. Até logo!